bem-vindos em nome de Jesus. É com uma grande alegria que eu recebo todos vocês aqui, mais uma aula, né? Mais um dia, meio-dia. E, bom, hoje também nós teremos aula à noite. Então, hoje nós temos dupla, vamos dizer assim, hoje nós teremos uma sessão dupla, ok? Hoje e à noite. À noite é para os alunos da escola, mas o link é liberado para todos hoje. Bom, vamos lá então. Como foi falado na aula passada, eu falei muitas coisas sobre o perdão. Para quem ouviu, para quem não ouviu, a gravação está liberada lá no grupo. Perfeito? Então presta muita atenção no que nós vamos falar, porque hoje eu vou seguir o raciocínio, correto? Então já pega papel, caneta, para que você não possa perder nenhuma das informações que vai ser liberada aqui. Os códigos do perdão, ok? Então você já até coloca aí no seu caderno, parte 2, os códigos do perdão, parte 2. Bom, como foi falado na aula passada, eu trouxe muitas coisas sobre o perdão. E nessa aula eu vou trazer mais clareza, amém? Eu vou trazer mais clareza para que vocês venham ser livres de todo o prejuízo que a falta do perdão pode estar causando na sua vida, mesmo sem você saber, amém? Então, eu quero mostrar para você o significado da etimologia do perdão. Para você que não estava na aula de ontem, é importante você ouvir, senão você não vai entender. Então você vai pegar o bonde andando e você vai falar, não entendi nada, que não sei o quê, que não explica direito. Mas é você que não pegou desde o começo, certo? Não tem como você ver, você conseguir ver algo incompleto, enxergar com os seus olhos algo incompleto. Isso é o que falta na vida de todos vocês. As informações que foram passadas para vocês, elas não foram completadas, por isso que vocês pereceram por muito tempo. Então, eu quero mostrar o significado da etimologia do perdão. Essa palavra perdão, se você separar perdão, né? Se você separar o per e o dão, essas palavras, e você separar elas e você começar a estudar, você vai começar a entender o que elas significam, Por quê? Significa, é como se você estivesse fazendo como é que é o nome? Um donativo, certo? Ou seja, eu estou doando algo. É dar, é pagar algo. Ou, é, ou se não, eu não pago. Entende? Eu não, ou melhor, se eu não pago, eu não sou transformado. Se é que vocês estão entendendo. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu trouxe para vocês aqui esse raciocínio para vocês entenderem. Se você separar o per e o dão, qual é o significado? Se você estudar e fazer um donativo, você vai conseguir entender. Significa o quê? Perdoar, eu estou doando algo. Entende? Perdoar é dar algo, é pagar algo. E se eu não pagar algo, eu não sou transformado. Anota isso. Então, perdoar é você dar algo sem você querer receber nada em troca. Escreva isso. Perdoar é dar algo sem querer receber nada em troca. Isso é muito mais profundo do que qualquer coisa que você já ouviu falar dentro das igrejas. Porque as pessoas falam que você tem que perdoar. Muitos falam. Mas você sabe por que nós precisamos perdoar uns aos outros? Você sabe por quê? Anota isso. Porque quem não perdoa não tem direito a nada. Para você ver como que Satanás ele encontra várias maneiras de aprisionar os filhos de Deus. Eu estava dando uma mentoria agora, né, para uma pessoa específica. Essa pessoa ficou impactada, que o dela foi laço de alma. Foi a primeira sessão. Acho que ela não está aqui, não. Deixa eu ver se ela está aqui, não. Ela ficou impactada. Na verdade, todas as pessoas ficam. Ela, nossa, agora eu entendi. Meu Deus, se eu soubesse isso antes. As pessoas, todo mundo fica assim, se eu soubesse isso antes. Porque a resposta vem. E você começa a ser liberto. Entende? E a melhor coisa é você ver as pessoas sendo libertas e valorizando, pessoas que valorizam o conhecimento, a sabedoria, né? Quanto muitos têm a oportunidade e às vezes eles não valorizam. Mas então, vamos acessar aqui para vocês entenderem. Tudo isso que eu estou falando para você é muito mais profundo do que você já ouviu falar. Então nós precisamos perdoar, por quê? Porque se quem não perdoa, anota isso, tá? Quem não perdoa não tem direito a nada. Aprende uma coisa, a falta de perdão, ela vai consumir tudo que você tem. Escreva isso. A falta de perdão, ela consome tudo que eu tenho. Entende? Em primeiro lugar, ela consome a sua paz e a sua saúde. Por que eu quero mostrar isso para vocês?
Porque isso aqui é uma coisa muito séria, que vai muito além do que você possa imaginar. E como eu falei ontem, nós não temos mais tempo a perder. E nós estamos num novo ano. Como que você quer viver um novo ano sem você entender tudo isso? É muito importante. Por isso que aqui, isso aqui é uma coisa muito séria. Vai além do que você já imaginou em toda a sua vida. Só para você ter uma pequena ideia, perdoar não se trata apenas de um sentimento. Anota isso. Quando você está perdoando uma pessoa, você está movendo um tribunal no mundo espiritual. Escreva isso, tá? Isso é muito sério. Quando você perdoa uma pessoa, você está movendo um tribunal no reino celestial. Até aqui está claro para vocês? Me diz aí se está claro para vocês. Quero saber se está trazendo clareza. Perfeito. Então, perdoar significa que você está movendo algo no mundo espiritual. Por quê? Perdoar significa que você está libertando alguém de uma dívida espiritual. Amém? Perdoar é libertar uma pessoa de uma dívida espiritual. Então entenda algo. Se alguém cometeu algum tipo de injustiça com você, perdoe. Perdoe. Porque o próprio Deus, ele perdoa a nós. Imagine se você cometeu uma injustiça hoje, como você comete várias. E Deus, ele fala, não, não vou te perdoar, não. Imagina só. Por isso que é importante nós entendermos tudo isso. Porque o diabo, o maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente. E o diabo, ele consegue aprisionar uma pessoa em um pensamento, fazendo ela ter raiva de outra pessoa. Então, quando você não perdoa, você não tem direito. Mas quando você perdoa, né, você está libertando alguém. O próprio Deus, ele nos perdoa ele perdoa nós todos os dias. Então, isso significa que nós também devemos perdoar todos os dias. Então, um perdão, ele tem o efeito de trazer uma libertação a um indivíduo. Anota isso. Um perdão, ele tem o efeito de trazer libertação a um indivíduo. Outro detalhe, perdoar não é obrigação. Não é obrigação. Quer saber mesmo o que é perdoar? Vocês vão ficar chocados. Querem saber mesmo o que é perdoar? Posso trazer mais fundo hoje os códigos do perdão? Posso mesmo? Você tem certeza? Eu vou começar a liberar na medida que houver interesse. Eu já estou fazendo isso já há alguns dias. Na medida que houver interesse, eu começo a liberar para sua vida, para a vida de quem quer. Entende? Porque só quem cavou fundo para pegar essas pérolas pode escolher entregá-las ou não. Então, presta atenção. O que é perdoar? Anota isso. O perdão é um processo. Porque as pessoas, elas têm muito problema com perdoar hoje. Por que as pessoas hoje elas têm problema com isso? Porque elas acham que perdoar é um evento. Ai, não, eu vou liberar o perdão da boca para fora, igual muitos fazem. E acham que perdoou. Muitos acham que perdoar é um evento. Perdoar não é um evento, perdoar é um processo. Olha lá. Perdoar é um processo. Estão entendendo, sim ou não? Perdoar é um processo. Segundo ponto, perdoar é abrir mão de um sentimento negativo. Anota isso. Perdoar é abrir mão de um sentimento negativo. Perdoar também é você renunciar à dívida. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Perdoar é você não mais ser a vítima. Pessoas que vivem falando que, eu não sei quem fez algo comigo, que não sei quem, que palavra dura, que me machucou, que não sei mais o quê. É o que você mais vê hoje, pessoas vítimas. Pessoas que às vezes você não pode falar uma coisa, já tá me julgando. Olha lá, já tá me julgando, não sabe a diferença de julgar para confrontar. Por isso que eu falo, tem pessoas que infelizmente não dá pra gente lidar com elas, porque elas não estão preparadas. Por isso que ela tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira série, até chegar no nível que nós podemos liberar um conhecimento para ela. Porque tem pessoas que elas são movidas muito por sentimentos, e eu sei como que é, porque eu já fui assim. Entende? Uma pessoa almática, uma pessoa que tudo me dói, uma pessoa que qualquer coisinha você já olha, já vira a cara e não quer mais falar. Não é assim que nós temos que ser. Não é assim que nós temos que tratar as pessoas. É muito importante você amadurecer, porque qualquer coisinha, qualquer arranhãozinho, você já
já se rasga no meio. Vocês estão entendendo? Então, perdoar é você não ser mais vítima. Pessoas que ficam, ó, pessoas que vivem falando que alguém fez algo com ela, é porque essa pessoa não perdoou aquela pessoa ainda. Entende? Ela não perdoa essa pessoa. Assim é na sua vida. Se você não perdoar, sua vida não pode ser transformada. Todas as vezes que você abrir a sua boca para falar que alguém fez algo com você, sabia que você está sendo roubado naquele exato momento? Sabia disso? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Toda vez que você fala isso, está roubando vocês e você nem sabe. Porque você tem que deixar de ser vítima. E deixar de ser vítima é, de fato, perdoar as pessoas. Entende? É perdoar as pessoas. Imagine se eu fosse ficar almático com tudo que as pessoas me falam. Com tudo que... Imagina, eu não estaria nem aqui. Já está trancado, isolado no quarto, chorando. Entende? Então você tem que entender isso, porque no fundo, perdão é você deixar Deus trabalhar com justiça. Nós estamos no portal da justiça e do clamor, e que a justiça seja liberada sobre nós. Então, perdoar é você deixar Deus trabalhar com justiça na sua vida. E aí, vão adotar a cultura do perdão a partir de agora, sim ou não? Fala para mim, vocês vão adotar, sim ou não? Vai ensinar isso para os seus filhos, sim ou não? Me diz aí. Essa cultura é muito importante. E o que acontece? Sabia que o perdão, ele já é um processo de libertação? Sabiam disso? Ah, eu quero ser liberto disso, disso, disso. Tá bom, você quer ser liberto? Se eu te passar uma lista do que vai fazer você ser liberto, será que você vai cumprir essa lista? Será que você vai aplicar essa lista? É igual eu estava falando agora para a irmã agora. Se você fazer, ó, eu falei, pera, nós vamos tirar sua alma desse nível. Vamos quebrar esse cativeiro, tirar sua alma desse cativeiro. Só que você vai aplicar o que eu vou te falar? Hoje em dia eu tô assim, antes de uma pessoa ela comprar uma mentoria, eu pergunto, você vai fazer? Você tem certeza? Eu li um livro que é Despertando o seu gigante interior, do Tony Robson. E nesse livro ele mesmo fala que quando ele dava as mentorias, ele dava já um valor extremo já para a pessoa já ter uma dificuldade para ela comprar, e ele perguntava, ele fazia algumas entrevistas, você vai mesmo aplicar? Ele perguntava, você quer mesmo mudança? Você quer mesmo transformação? Porque não adianta você querer trabalhar com uma pessoa que acha que é mágica. Você tem que explicar para ela o processo da situação. Porque nós temos a nossa parte, mas você também tem a sua parte na caminhada. E é aí que você vai aplicar isso na sua vida. Se eu te ensinar os métodos, você vai aplicar os métodos? É isso que eu quero saber. Porque se você não aplicar, não adianta nem entregar para você. Porque senão, eu que estou tendo prejuízo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o perdão já é um processo de libertação. O perdão em si já é um processo da libertação. O perdão, ele liberta você da dor. O perdão liberta você da dor. Segundo ponto, o perdão, no processo de libertação, ele traz libertação do passado. Anota isso aí, pessoal. Quem fala do passado não perdoa, sabia? Toda pessoa que te fala do passado, essa pessoa, ela tem um problema em liberar perdão. É verdade. É verdade, né, irmã? Tá vendo? O perdão, ó, quem fala do passado, além de não perdoar, está sofrendo. Além de não perdoar, essa pessoa está sofrendo. Se essa pessoa ela fala do passado, além dela não liberar o perdão, ela ainda está sofrendo e não fala, sofrendo calado, no silêncio, orgulhoso. Entende? Terceiro ponto, o perdão ele traz libertação de uma pessoa ou de um evento. O perdão, ele traz libertação do ressentimento. O perdão traz libertação da culpa. Olha o tanto de libertação que traz o perdão. O perdão, ele traz libertação do tormento. Amém sim ou amém não? Agora vamos lá. Quem são as pessoas que você tem que perdoar? Anota isso. Existem 4 tipos de pessoas, e eu vou te dar 4 tipos de pessoas que você tem que perdoar. Número 1, seus devedores. Seus devedores. Mas antes de eu seguir, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Posso fazer uma pergunta para vocês? Escreva aqui. Posso ou não? Quem quer uma revelação aqui muito profunda? Quer ou não quer? Então vamos lá.
Por que que Jesus ele nos ensina justamente na oração do Pai Nosso que você deve perdoar aqueles que te devem? Hum? Se você diz para Jesus que você é pobre, que você era pobre, presta atenção. Se vocês dizem para Jesus que você era pobre, ele estava te ensinando para você perdoar uma dívida para você ficar mais pobre ainda? Sim ou não? Pensa comigo, peraí. Perdoai as nossas ofensas, olha só, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, nossos devedores. Presta atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é maior? Quem deve ou quem perdoa a dívida? Escreva aqui. Quem é maior? Quem deve ou quem perdoa a dívida? Isso aqui é uma pergunta para vocês. Parabéns. Quando Jesus ele ensina você a perdoar alguém com uma dívida, eu estou falando aqui que você tem que perdoar, certo? Quer dizer, ele mesmo falou isso. Entenda bem. Tem situações e situações. Presta atenção. Sabe o que significa isso? Significa que sempre que você abre mão, presta atenção, você tá abrindo mão daquilo, você está numa posição bem maior do que aquela pessoa, do que o devedor. Vocês nunca pararam para você pensar nisso, né? Se você está abrindo mão, você está numa posição muito maior. Deixa eu contar um segredo, que é aqui que vai a revelação. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando nós estamos querendo demais as coisas, presta atenção. Quando nós estamos querendo demais que uma coisa ela aconteça nas nossas vidas, isso fica martelando na nossa cabeça. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Nada. Você sabia que, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Se você orar agradecendo por algo, né? Se você orar agradecendo por algo e você solta isso, a probabilidade daquilo acontecer em 24 horas é mais rápido do que se você ficar orando o tempo todo. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas se você aprender, né, claro que primeiro você tem que aprender a orar. Por exemplo, quando vocês oram, vocês não conseguem, você consegue orar e ver na sua imaginação, e ver na consciência a solução daquilo? Porque muitos não conseguem. Quando você ora, você tem que orar e conseguir ver na imaginação, na sua consciência, a solução daquilo que você está orando. Só que tem gente que só fala com a boca. Por que as orações de muitas pessoas não são respondidas? Porque muitas pessoas não conseguem ver a solução na mente, na imaginação, quando está orando. E isso eu vou tratar a partir de hoje, lá na escola, viu? Sobre a imaginação. Quer dizer, na verdade, eu vou tratar sobre o evangelismo profético. Mas para ensinar vocês isso, eu vou ter que ensinar sobre isso, eu vou ter que passar na parte da mente, né? Então, muitos não conseguem ver a solução na mente, na imaginação. E é a imaginação que pega as suas palavras e conecta no mundo espiritual, sabia? Eu vou repetir. É a sua imaginação que pega as suas palavras e conecta no mundo espiritual e faz aquilo acontecer. Eu já tive muitas respostas, muitos testemunhos rápidos por conta disso. Você não tem noção. Já teve situações que tinha uma situação, isso mesmo. Lembrando aqui essa situação, tem uma vez, eu estava com uma dívida grande para me pagar. E eu fiz uma oração, imaginei a solução, em menos de 24 horas, no outro dia, eu obtive o valor completo. Entende? E tudo isso, uma provisão inesperada, que Deus ele faz acontecer através das suas palavras, através da sua fé, através da sua crença. Entende? Eu comecei a lembrar a situação e vem várias outras situações, porque não foi uma vez só, várias vezes que o que eu fiz isso eu consegui ver resultados. Só que para isso, você tem que ativar a sua fé. Porque é aquele que, em Marcos 11, versículo 23, diz, se você der uma ordem a esse monte e disser, lança-se no mar, e não duvidar, mas crer no seu coração, ou melhor, e não duvidar no seu coração, mas crer nas suas palavras, assim acontecerá. Jesus, ele fala isso. Mas se você faz uma oração, e você, ao mesmo tempo que está fazendo a oração, você está olhando você está vendo mais o problema do que a solução, e você está só falando palavras, mas não está sentindo, não está vendo aquilo ser solucionado, não vai adiantar de nada, significa que você duvidou no coração. Então, tudo isso existe segredos, existe códigos para você aplicar.
Por isso que você ora, ora, ora e nada acontece. Entende? O segundo tipo de pessoas que nós precisamos perdoar, para me voltar aqui, as pessoas que nos ofendem. Anota isso. O segundo tipo de pessoa que nós devemos perdoar, as pessoas que nos ofendem. Os infratores. Nós temos que perdoar isso. Amém? Terceiro ponto, nossos inimigos, nossos adversários. Nós temos que perdoá-los. E quarto ponto, a você mesmo. Você tem que se perdoar. Aqui aqui os nossos devedores, eles já se encaixam aqui nessas pessoas aqui, tá? Certo? Eu posso falar, Guilherme? Pode ficar à vontade. Ontem eu tive, assim, esses dias eu tava me sentindo culpada por algo que eu tinha feito. Eu já tinha pedido perdão ao Senhor, só que eu não tava me sentindo perdoada. E eu tava ouvindo, quando foi no meu aniversário de madrugada, eu não consegui dormir, eu comecei a ouvir, assim, o inimigo falar umas palavras assim, me acusando, sabe? E eu comecei a orar ao Senhor e eu não consegui dormir por conta dessa palavra. E quando foi de tarde, aí eu conversei com a Luísa, que ela tá aqui no grupo. Conversei com ela, falei a ela a respeito do que eu tava sentindo e consegui desabafar ela, porque eu fiquei com vergonha de mandar mensagem pra tu e dizer o que era, né? Aí eu falei com ela, né? E depois, assim, depois que eu conversei com ela, eu fiz o que ela me falou e Deus, ele trouxe, assim, uma paz que intercede todo entendimento, assim. Eu disse a ela, me trouxe alívio, porque eu tava me sentindo culpada e ela foi me mostrando as brechas que o inimigo tem entrado para que eu me sentisse dessa forma. Aleluia. E quando eu falo agora, eu não me sinto dolorida, eu me emociono porque eu tô sentindo uma leveza do Espírito Santo e tenho identificado as brechas que ele tem entrado. Aleluia, tá vendo? Tá vendo aí? Muito forte. É isso aí, para você ver. Porque isso daí eram acusações na sua mente. Era o próprio inimigo levando acusações que estavam acontecendo nos tribunais celestiais, igual eu falei para vocês ontem. Entendeu? E, ou seja, você como filha, você já tem todo o direito em Deus. Então, né, o que ela passou para você foi nada mais, nada menos do que os direitos que você já tem. E o inimigo, ele tenta roubar esses direitos, colocando você como culpada, fazendo você sentir culpa. Glória a Deus pela vida da Luísa, glória a Deus por tudo isso. E é muito importante vocês entenderem essa dinâmica. Porque o inimigo sempre vai atacar a mente de todos nós, sempre. Por algo que, até por coisas que nós fizemos lá atrás. Por isso que o Tribunal Celestial existe, para que você possa cancelar essas acusações. É muito importante. Amém? Mas fico muito feliz mesmo por isso, feliz por todos vocês, que aqui tem muita gente que está sendo liberto de coisas que vocês nem imaginavam. Então, glória a Deus por isso. E a caminhada só está começando. Só está começando. Tem muita coisa que vocês vão aprender. Amém? Então, vamos lá. O terceiro ponto que eu falei, os nossos adversários, certo? Quarto ponto, perdoar a nós mesmos. É igual a irmã falou agora, ela também se perdoou, porque ela estava sentindo culpada de algo, que o inimigo estava culpando ela. Então, você não pode deixar nenhuma culpa atormentar você. Sempre precisamos levar a Cristo e aplicar o sangue de Jesus e entendemos que nós somos filhos e o diabo, ele não tem autoridade sobre nós, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário todas essas acusações. Consegue entender? Então, a primeira coisa que eu sempre ensino para as pessoas, né, como que ministra alguém? Primeiro ponto, primeiro pede perdão por você mesmo. Primeiro você tem que se perdoar, pedir perdão para você mesmo. Será que você já pediu perdão para você mesmo? Será que você já falou para sua alma? Já que conversou com a sua alma e já pediu perdão para ela? Fala para mim. Mateus capítulo 6, versículo 3 ao 15. Vamos ler para vocês entenderem. Todo mundo já sabe, mas vamos ler aqui para nós meditarmos. Deixa eu abrir aqui. Mateus 6, versículo 3 ao 15. Ó, peraí. Mas é assim, ó. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai,
que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vês em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe sabe o de que tem necessidade. Antes, antes que lhe peçais, ou seja, antes que você peça a Ele, portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de... E presta atenção nisso aqui, eu estou lendo rápido, mas presta atenção. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoai. Agora eu vou ler devagar para vocês entenderem. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as tuas ofensas também, vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha só, isso aqui eu expliquei ontem. Se, porém, não perdoares aos homens as tuas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, presta atenção para você entender aqui o que eu quero explicar. Nessa parte aqui, ó, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Espera aí. Bom, deixa eu tentar explicar para vocês entenderem. Aqui, nós lemos aqui para que isso encaixe na sua mente, certo? Aqui eu quero que você entenda algo. A nossa falta de perdão, em primeiro lugar, a nossa falta de perdão, ela permite que o Senhor também não nos perdoe. Isso eu até expliquei antes, mas eu quero trazer para você entender melhor. A nossa falta de perdão aqui deixa bem claro que o Senhor, que permite também que o Senhor não nos perdoe. Então, por isso que perdoar, gente, é algo muito nobre. Perdoar é um estilo de vida. Hoje em dia, os profissionais da saúde mental, eles descobriram que perdoar os infratores e esquecer os danos que eles fizeram, né, os danos que eles cometeram, isso só por si já é uma terapia. Sabia disso? Só de perdoar, isso já é uma terapia por si. Por si só já é uma terapia. Entende? E detalhe, o perdão, ele tem ajudado os terapeutas a ajudar as pessoas feridas a reconstruir uma nova vida. Entende? Com diferentes perspectivas. Querido, uma pessoa que não perdoa, ela sempre vai construir um futuro diferente do que Deus tem para ela. Anota isso. Uma pessoa que não perdoa, ela sempre vai construir um futuro diferente do que Deus tem para ela. E o que você me diz agora? Você quer viver o que Deus tem para você ou você vai continuar não perdoando? Se eu fosse você, eu ligava para essa pessoa hoje, que eu sei que Deus já mostrou para você quem é. Se eu fosse você, eu se perdoava hoje também. Entende? Então, só para você ter uma ideia dos perigos da falta de perdão. Isso aqui é muito sério. Aí você se pergunta, mestre, mas quantas vezes eu preciso perdoar alguém? Quer saber quantas vezes? Você tem que perdoar por dia. Por dia você tem 490 perdões. Anota isso. Repete qual parte? Que parte? Eu falei aqui dos perigos do perdão. E depois eu falei, né? Quantas vezes você deve perdoar alguém? Uma pessoa que não perdoa. Uma pessoa que não perdoa, ela nunca vai viver, ou melhor, ela sempre vai viver um futuro diferente daquele que Deus tem para ela. Isso que eu falei. Então, se você não perdoa, você sempre vai viver o propósito caído. Entende? Agora vamos lá. Perdoar quantas vezes por dia? Quantas vezes for necessário. Você tem 490 perdões por dia, diariamente, liberados. Jesus, ele estava se referindo ao perdão como uma responsabilidade constante
e intelectual e mental. Entende? Por isso que ele falou para nós que nós temos diariamente, diariamente, nós temos, ou seja, são declarações de perdão que você tem que ter diariamente. Entende? Anota isso. Diariamente nós temos que ter declarações de perdão, declarações dirigidas a pessoas que injustiçou você. Então, quando você fala mal das pessoas que atacam você, né? Ou quando você fala mais dessas pessoas que atacam você, ou atacaram ou atacam você, você está nada mais, nada menos mostrando que você não consegue liberar o perdão. Você está preso ao passado. Alguma coisa está errada na sua mente. Quando você fala das pessoas, mas você fala que já perdoou, tem alguma coisa errada. Entende? Tem alguma coisa errada. Ah, não, mas eu já perdoei. Ah, não, aquela pessoa fez mal para mim, mas eu já perdoei. Não, se você falou que ela fez mal para você e já perdoou, tá errado. Tá errado. Uma pessoa consegue perdoar o outro, mas não consegue se perdoar. Sim, tem algo a ver com a infância, tem algo a ver com a alma, né? Laços de alma. Tem fatores de situação. Por isso que eu falo, o libertador, ele vai na raiz. Tem muitas pessoas que elas ajudam você. É igual eu tava falando com a irmã agora, ela falou, não, eu já fiz muitas mentorias com outras pessoas, mas eu nunca fiz uma mentoria muito profunda. Eu falei para ela, não, as outras pessoas, elas te ajudaram, querendo ou não, elas abriram a porta para você chegar até aqui. É igual uma escola, primeira, segunda, terceira série, e assim vai. Eu falei para ela, com certeza essas pessoas, elas ajudaram você também a abrir um pouco a sua mente, né? Mas é, isso aqui é algo bem delicado. Por quê? Porque tem coisas que você vai fazer que não vai resolver o problema completo. É isso que eu tô querendo explicar para você. Tem muitos fatores ligados a isso. Entendeu? Tem a situação da infância que você falou agora, traumas, tem a situação da alma. Porque o laço de alma é porque você nunca fez o laço de alma, mas quando você fazer, você vai entender tudo que eu tô falando. Tudo, 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 tudo. Eu queria poder trazer esse conteúdo para vocês, mas não é assim. Entendeu? Só hoje, só uma sessão é 2 horas. Entende? Então, é um conteúdo que vocês precisam pagar o preço para vocês obterem. Entende? Mas tudo liga-se vários fatores, várias situações que você tem que fazer. Igual agora, a Luísa ajudou você a você liberar o perdão para você mesmo, e agora você tem que ter uma constância nisso tudo. Uma constância naquilo que ela te ensinou, uma constância naquilo que você vai começar a aplicar a partir de agora. E são aplicações diárias, são um processo diário que nós temos que entrar dentro desse processo. Entendeu? Igual eu falei, o perdão é um processo também. O perdão é um processo. Então não é de um dia para o outro. Se você perdoou, você conseguiu sentir a paz, mas se tem alguma coisa ainda que ainda te prende, então só o processo do perdão vai te libertar. Não é uma mágica, não é um evento de um dia. Amém? E é igual eu falei, declarações dirigidas ao perdão têm que ser feitas diariamente, tanto para quem injustiçou você e para você se liberar também, porque existem muitas questões. Amém? Então, quando uma pessoa ela fala, ah, mas a pessoa fez algo para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu já perdoei ela. Essa pessoa, ela não perdoou, ela tá falando da boca para fora. Sabe o que isso significa? Significa que ela tem um problema mental. Isso significa que ela está longe de ser de fato uma pessoa que o Senhor perdoou ela, porque ela não perdoou ainda. Então, se ela não perdoou, Deus ele também não perdoa. É igual eu falo, é igual nós acabamos de ler. Para Deus perdoar as nossas ofensas, nós temos que perdoar também. Entende? Então, não só pelas palavras que saiu da boca, significa que ela liberou perdão. Entende? E pelas palavras que saem da boca de uma pessoa, você consegue ver o nível de intimidade que ela tem com Deus. As palavras que ela fala, você consegue ver se ela está alinhada ou não. Mateus capítulo 18, versículo 32 ao 34. Bom, isso aqui é complicado, viu? São os textos mais perigosos da Bíblia. Mas vamos ler aqui. Mateus 18, versículo 32 ao 34. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo entendendo aí? Fala para mim. Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando? Lembre-se que é a parte 2, hein? Vamos lá. Mateus 18, 32 ao 34.
Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Então o Senhor, ó, então o seu Senhor, clamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te, ó, perdoei-te aquela dívida. Ó, não, presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é muito, igual eu falei, é um dos textos mais perigosos da Bíblia. Então, se você quiser sair, ainda dá tempo. Amém? Olha só. Então o seu Senhor, clamando-o, lhe disse: o servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Olha só, versículo 34. Indignando-se. Peraí, pessoal, vocês estão ouvindo perfeitamente aí? Um cachorro aqui que está fazendo um escândalo ali. Vocês estão ouvindo aí, né? Olha só, tá, né? Perfeito. E versículo 34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos vergudos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí? Não, eu vou ter que ler de novo aqui, que vocês não estão entendendo nada. Peraí. Então o seu senhor clamando-o lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha só. E indignando-se o seu senhor, olha só, quem se indignou? Deus. O seu senhor o entregou aos vergudos, até que lhe pagasse toda dívida. Ah, isso aqui é forte, acho melhor a gente pular essa parte, hein? Ó, presta atenção. Isso aqui é um dos textos mais perigosos que eu vejo nas escrituras. Não é o mais, é um dos mais. Por quê? Significa que há muitas pessoas, há muita gente atormentada no mundo espiritual. E há pessoas que elas estão passando por coisas terríveis e elas não sabem o motivo. Porque aqui mostra que o próprio Senhor entregou ela para os vergudos. Tá entendendo? Deixa eu contar um segredo para você. O seu nível de perturbação, o seu nível de medo e muitas coisas que você sofre pode estar diretamente ligado com a sua falta de perdão. Então toma muito cuidado com as pessoas que dizem a você, que induzem você a certo tipo de atitude contra outra pessoa, tá? Toma cuidado com isso, porque você pode se dar muito mal, ao alguém te induzir você, essa pessoa ela pode induzir você a cometer até mesmo uma injustiça, achando que você é justo, porque muitas pessoas elas já erraram com você, se é que você entende. Eu já vi muitas pessoas morrer por conta disso, tá? Porque saiba de algo, Deus, ele rastreia, ele sonda o coração das pessoas. E Deus, ele é o Deus que conhece todas as circunstâncias. Se tem alguma coisa que Deus, ele não resiste, é um coração sincero. Querido, se você falar com sinceridade, Senhor, eu fiz isso, mais aquilo, eu cometi esse erro, tal, falei isso. Se você reconhecer isso, de fato, Deus, ele reconhece o seu coração, ele esquadrinha o seu coração. Deus, ele derrama dos céus favor sobre você. Ele derrama uma graça na sua vida para poder restaurar tudo isso. Mas se você é orgulhoso, se você acha que não fez nada e está tudo bem, aí você vai tomar. Aí se prepara para você poder apanhar igual um cachorro sem dono. Entende? Vocês estão entendendo? Por que eu mostrei isso aqui para vocês hoje? Por que eu estou falando justamente sobre isso? Sobre o perdão? Porque nas próximas semanas eu vou começar a ministrar vocês de uma forma muito mais profunda. Mas como que eu vou ministrar pessoas que nunca liberaram o perdão e nem entendem sobre o coração, sobre o perdão? Entende? Se a gente for analisar as questões do nosso coração, qual é a pergunta mais importante que alguém já fez para você? Qual é a pergunta mais importante que alguém já te fez? Eu não sei se você sabe, mas durante o tempo que Jesus estava aqui na Terra, um dos escribas, né, um dos escribas religiosos, é, é, ele pediu justamente para Deus, para o Senhor, que dissesse qual mandamento, dentre todos os mandamentos de Deus, seria o primeiro e o mais significativo. E aí está em Marcos capítulo 12, 28. Vamos lá. Marcos 12, 28. Tá todo mundo entendendo, gente? O que vocês estão achando dessa aula? Hoje eu vou ensinar para vocês sobre
o evangelismo profético à noite. Não fica de fora, hein? Não fica de fora. Vai ser forte. Vocês nunca ouviram falar esse tema, né? Evangelismo profético. Já ouviram falar isso aí? Vocês vão ver o que vai acontecer a partir de agora. Vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 28. Olha o que vai dizer. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o princípio de todos os mandamentos? Olha só, respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o entendimento, e de toda a sua força. O segundo é amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha só. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a sua força era amar, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Olha só, presta atenção. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousa interrogá-lo? Só até aqui para você entender. Espera aí. Até o versículo, nós lemos até o... Peraí. Deixa eu ler o 30 aqui de novo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de toda a sua força. Presta atenção. Então, depois, ele imediatamente ele ligou esse mandamento a outro mandamento, certo? Ele falou, e segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, presta atenção. Não há outro mandamento maior do que esse, de Marcos 12, versículo 31 em diante. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O escriba, ele tinha, o escriba que tinha feito essa pergunta, ele respondeu que concordava com a resposta que Jesus deu, né, dizendo que amar a Deus de acordo com o coração, né, enfim, e amar ao próximo como a si mesmo, é um dos mais holocaustos de sacrifício, certo? Agora vamos ler aqui o versículo 33, para você entender melhor. 33 vai dizer, e que amar a Deus, essa aqui é a confirmação dele, que ele fala, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao seu próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Presta atenção no que eu quero te explicar. Aqui, depois que ele fez essa pergunta, ninguém já usava mais perguntar mais nada. Então, nessa troca aqui, nessa conversa, nesse diálogo aqui, você vai ver que entra no reino de Deus e vive de acordo com o reino, entende? Você vai ver que aqui ele vai entrar no reino, essa parábola, através dessa mensagem, é acesso ao reino, se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, entende? E você vai entender aqui que entrar no reino e viver de acordo com o reino são coisas distintas. E o que é essencial? Em sua essência, é uma questão de coração. Por quê? Não sei se vocês estão entendendo isso aqui, certo? Desculpa falar isso para vocês, né? Desculpa falar, eu não sei se vocês vão... eu não sei se vocês vão gostar, mas a maior parte de todos os evangélicos, crentes e cristãos, que eu já conheci, nenhum deles, de fato, conhece o reino de Deus e nunca acessou o reino de Deus da maneira que era para ter acessado. Eu falo isso com a maior certeza, porque existe uma totalidade para acessarmos. Existe um potencial gigantesco que está muito fora do padrão que nós vemos hoje. Muito fora. Entende? E tudo isso é por questão dos... tudo isso que eu estou falando aqui é por questões do coração. E eu vou provar isso para vocês aqui. Tudo isso aqui é por questões do coração. Até aqui vocês estão entendendo, pessoal? Entende? Até aqui vocês estão entendendo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Quando você ama o Senhor, anota isso, presta atenção. Quando você ama o Senhor de todo o seu coração, você vê o reino, você entra no reino
E isso é uma coisa totalmente natural. Volto a dizer, quer dizer, eu já falei isso para alguns, não sei se você já ouviu falar isso, mas Jesus, ele falou mais de 100 vezes do reino na Bíblia, e só falou 2 vezes da igreja. Agora a chapa ficou quente. Jesus, em todas as parábolas dele, em todo o tempo daqui da terra que ele veio, ele só falou 2 vezes da igreja e mais de 100 vezes do reino. Por que os evangélicos, os cristãos e os crentes falam mais da igreja do que do reino? Me fala aí. Alguém sabe me dar essa resposta? Alguém consegue me dizer isso? Que eu só vejo só se apresenta. Eu sou isso, só se apresenta com placa. E aí? Como é que tá a mente de vocês, hein? Entende? Só se apresenta com a placa. Alguma coisa de errado não está certo aqui, entende? Então, a coisa mais importante que nós podemos fazer, gente, é amar a Deus com todo o nosso ser. Anota isso. Estou te ensinando algo profundo aqui para tem a ver. Isso aqui é código do perdão, entende? Como é que você ama a Deus com o seu espírito, com todo o seu ser, se você ainda não consegue acessar Ele? Você não consegue acessar o seu espírito ainda. Se você falar para mim que você não tem acesso às regiões celestiais de uma forma clara, então aí eu consigo ver que você ainda não entende nada do que eu estou te falando e não cumpre o seu propósito ainda. Simples e fácil. Mas como que eu faço para chegar até isso? É um processo. Você vai chegar dependendo da sua vontade. A sua vontade de cumprir o seu propósito, ela é grande? Se ela for grande, ela vai fazer você chegar até lá. É igual eu estava falando para uma pessoa hoje. Eu falei para ela, sua vontade de emagrecer tem que ser mais forte, maior do que sua vontade de comer. Eu expliquei para ela. E eu consegui pôr isso na mente dela. É sério, entende? O assunto que eu estava falando com ela, você está rindo por quê, Dani? A Dani ri de tudo, né? Então presta atenção, isso é sério. Por quê? Porque se você, eu tô usando esse exemplo aqui para você entender, se você quer emagrecer e a sua vontade de emagrecer não é maior que a sua vontade de comer, você sempre vai ter você sempre vai acabar se sabotando e adiando aquilo, entende? Então é muito importante vocês entenderem tudo que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando está ligado com o coração. Se tudo isso está ligado com o coração, a gente precisa entender que é muito interessante tudo isso. Por quê? O que é o coração, gente? Vamos lá. O que é o coração? Fisicamente falando, o coração ele é um órgão central do corpo humano. É ou não é? Agora, qual é a função dele? A sua função é circular o sangue por meio de todos os nossos sistemas, fazendo o quê? Bombeando o oxigênio e também os nutrientes, para que os outros órgãos eles venham ser empurrados para fora. Isso mesmo, empurrando, é isso mesmo, empurrando para fora deles as toxinas. É isso que eu estou querendo explicar para você. É que são coisas aqui que estou tentando encaixar as palavras. Então, esse é o papel do coração. Se o coração parar de bater, pernamente acabou sua vida. Entende? Então, a vida do corpo termina, obviamente, quando o coração para. O coração, ele é indispensável. Anota isso. Por isso que não perdoar pode até acelerar sua morte. E aí, o que você me diz? O que vocês me dizem? Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo ele entende que você tem 2 órgãos que são mais importantes, que é o seu coração e o seu cérebro. Anota isso. E o seu corpo também, porque ele pega os melhores nutrientes para honrar o coração e honrar o cérebro. Amém? Amém, Luísa? Pegaram? Pegaram? E o restante? O restante vai para a outra parte do corpo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O sistema fisiológico interno de um ser humano, ele foi projetado para proteger esse órgão. Entende? A sua caixa... Qual é o nome daquela caixa que eu esqueci? Acho que a Luísa sabe. É caixa torácica, que fala, né? Torácica, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro. Essa caixa, ela foi projetada para proteger o coração. E também proteger todo... É isso mesmo, irmã. Obrigado. E proteger todo o corpo também. Entende? Para proteger o coração e todo o seu corpo. Foi criado para proteger principalmente o seu coração.
Por exemplo, em condições de extremamente frias, o sangue ele começa a manter a integridade do seu coração quando você está sentindo frio. Sabia disso? Isso é muito profundo. Então, nós, contudo, também, nós temos também, contudo, outro coração, sabia? Acho que vocês não sabiam disso não, né? Vocês têm que fazer treinamento particular, gente. Isso aqui tudo eu ensino nos particular. Então, nós temos um outro coração que está no centro do nosso ser espiritual. As escrituras dizem, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, vai falar sobre o quê? Vai dizer assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo espírito, de todo espírito, alma e corpo. Não, perdão. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, hein? Então, um ser humano, ele é um espírito que ele tem uma alma, ele tem uma alma e ele vive num corpo físico. E aí, o que vocês me dizem? Então, é para você ver, isso aqui não estava nem incluso aqui na aula, hein? Era para ter acabado. Deixa eu ver. Coração. Não, ainda tenho 20 minutos. Então, presta atenção. Isso aqui é muito sério. O termo do coração, isso aqui, o termo do coração aqui, no sentido de espírito, aqui tem um detalhe. Aqui está o detalhe. Por quê? Presta atenção. O termo do coração, no sentido de espírito, mas também ele inclui o quê? As interações e as conexões do espírito com a alma, que é a sede moral do homem e a consciência na mente. E também na vontade e nas emoções. Então a palavra coração, ela aparece ela aparece centenas de vezes na Bíblia. Consegue entender? Ela aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. As palavras mais frequentemente traduzidas como coração são os termos hebraicos relacionados a lebá, oleb, entende? E assim vai. Então, o que significa coração como um órgão mais interior? Esse termo aqui também é usado no mesmo sentido de lep. Lep significa coração. Entende? Lep significa coração. Também usado figurativamente de um modo muito abrangente, né? Para os sentimentos e a vontade, até mesmo como o intelecto. Então, no sentido figurado, esses termos, eles referem-se ao ser interior do homem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Faz sentido para vocês? Isso é o nosso amargo, inclui os nossos sentimentos, nossos desejos e as nossas vontades. Até aqui tá claro para vocês? Fala para mim aí. Tá bom para vocês? Sim ou não? Ou falei rápido demais? Bugou a mente aí. Entende? Então, anota isso. O nosso coração é o nosso verdadeiro eu. Por que você não sabe quem é você? Como assim? Por que você não sabe quem é você? É porque são muitas informações, minha irmã. Aí vocês vão ouvindo aí, anotando. Maravilha. Tem coisas que é um pouquinho difícil de entender, mas vocês vão anotando, vocês vão entendendo. Amém? Então, o nosso coração é o verdadeiro eu. E muitas vezes você não sabe quem é você. Se você não sabe quem é você, é porque você não conhece o coração. O coração é o seu verdadeiro eu. Entende? E ele é o seu catalisador. Ele é o nosso catalisador de desejos, motivos e também das nossas intenções e das nossas ações. Então, um desejo é uma vontade forte, é uma vontade de ter alguma coisa ou de fazer alguma coisa, está ligado a tudo isso. Muitas vezes a sua verdadeira identidade celestial, ela já está falando com você há muito tempo, mas você não ouve. Ela está falando com você há muito tempo, só que você não sabe como entrar em ação. Você não faz isso, você não entra em ação. Você não permite aquela vontade de fazer isso, de entrar em ação. Entende? Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu vou tentar explicar. Se vocês entenderem, se o seu nível tiver para entender. Mas eu vou te contar um segredo aqui. Deus, ele fala com você todos os dias. Todos os dias Deus fala com você. E uma das formas que ele mais vai falar com você é quando ele coloca uma vontade de você fazer alguma coisa.
mas algo positivo, claro. Isso é o impulso de fazer algo. Agora, de cada 100 impulsos que você tem, 1 milhão de vezes você não faz nada. Muitas vezes você tem vontade de fazer coisas boas, de ajudar alguém, de evangelizar. Hoje mesmo eu vou ensinar sobre isso, você vai entender. Amém, Kátia? Fique em paz. Deus abençoe. Pelo menos até aqui você conseguiu pegar alguma coisa, né? Maravilha. Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui tudo. E de cada 100 impulsos que muitas pessoas elas têm, elas não fazem nada. Você sabia que você acaba matando a sua verdadeira identidade celestial por não ter atitude? Anota isso. A falta de atitude mata a sua identidade celestial. Quando é para fazer uma coisa, né? Quando é para fazer uma coisa, você erra. Você tem impulso e você não faz. Até aqui tá claro para vocês? Faz sentido para vocês, sim ou não? E aqui tem um grande detalhe. Por quê? Porque se mostra um desejo, uma vontade forte, né? Se mostra um desejo, se mostra uma vontade forte de ter alguma coisa ou de fazer alguma coisa, isso isso só é verdadeiro como um motivo bom. Se é que vocês estão entendendo, né, gente? Bom. Eu acho que eu vou parar por aqui para que vocês possam assimilar toda a informação, porque também eu já acelerei demais aqui. Comecei a falar do coração, de coisas que não é nem para mim estar falando hoje. Mas até aqui vocês entenderam, sim ou não? Mas entenda algo antes de eu finalizar. Deus, ele fala com você todos os dias. E você precisa entender essa dinâmica do coração. Depois eu vou ensinar para vocês mais sobre isso, para vocês entenderem. Mas presta atenção. Deus, ele fala com você, gerando em você uma intenção, sabia? Toda a intenção positiva que você tem, todo impulso. Eu sei disso porque, assim, Deus, ele me dá vários impulsos, assim, diariamente, né? As intenções de fazer, de ajudar pessoas, de fazer alguma coisa, né? De, tipo, vamos supor, do nada abrir uma live, do nada orar, do nada fazer alguma coisa por chamar a pessoa e mandar uma palavra. Isso são intenções, são impulsos que Deus, ele traz. Só que você tem que entender que você tem que fazer aquilo na hora. Você não pode ficar deixando para depois, senão você vai perder aquele impulso. Amém? Eu estou resumindo aqui, só que tem vários códigos dentro dessas palavras que eu estou te falando, e quando eu te explicar vai ficar muito mais claro. Entendeu? Mas Deus ele fala com você dessa forma. Ele traz um sentimento, uma necessidade. É como um desejo que vai levar você, ou vai levar uma pessoa a agir. Entende? Deus ele fala com você gerando intenção em você. Deus ele fala com a gente para gerar uma intenção em nós. E uma coisa, às vezes você fica planejando fazer ou conquistar enfim, ou conquistar algum tipo de objetivo, mas você não entende os sentimentos que estão dentro de você. Por isso que Deus ele fala com você, por uma intenção. Sabe por quê? Porque o seu coração, ele conhece o seu propósito. E toda vez que você reprimir o seu coração, você está indo na contramão do seu propósito. Entende? Sabe por que existe favelas? Ah, não. Será que eu vou entrar nesse detalhe aqui agora? Você sabe por que existe favelas? E uma das coisas que nunca vai acabar no mundo inteiro é as favelas e o subemprego. Deixa eu explicar uma coisa antes de eu finalizar. Todos vocês aqui nasceram para ser pessoas bem-sucedidas. Mas uma pessoa que ela trabalha no CLT, né? Ou seja, isso aqui é bem delicado. O próprio sistema ele já fala, né? Eu falo isso do sistema a nível global, porque hoje em dia existe várias pessoas estão desempregadas e precisam de empregos. Mas eu vou explicar para você o porquê. Eu não sei se eu consigo explicar isso agora. Mas para você que não entende sobre política, para você que não entende sobre economia, e para você que infelizmente tem uma mentalidade evangélica religiosa, o que acontece? Quando você trabalha num emprego que não te agrada, ou seja, um CLT, você vê o lado de fora, você vê o lado de fora um monte de gente desempregada. E todas as vezes que você tiver vontade de sair desse emprego, você olha para fora, tem um monte de gente querendo o seu lugar. Presta atenção, isso aqui é ilusionismo. O seu patrão, ele fala assim, se você quiser ir, pode ir, eu tenho outro. Entende? Essa é a forma que o sistema, ele escraviza você. Agora, deixa eu te dar um segredo que vocês vão começar a entender hoje. Né? Não sei, quer dizer, eu não sei se vocês vão entender hoje, mas se você meditar, você vai conseguir entender.
E você pode ficar até apavorado com o que eu vou te falar. Você sabia que a feijoada, ela tem a sua origem por conta de muitos escravos que viveram fora, de fora para o Brasil, que vieram de fora para o Brasil? Sabiam disso? Por que eu estou explicando isso? Porque isso tem a ver com a, a, a irmã sabia. Isso tem a ver com o CLT, isso tem a ver com a escravidão, isso tem a ver com todo esse sistema. Entende? Não sei nem por que eu estou falando isso aqui para vocês. Não sei nem por quê. Mas Deus me impulsionou a falar isso aqui para vocês. Mas presta atenção. Agora fiquem perplexos. Eu não sei se você sabe, mas no passado, as feijoadas, até pouco tempo agora, né? E tem um monte de coisas acontecendo aí. Para quem come carne de porco aqui, né? Enfim, se você come carne de porco, acho que você nunca mais vai querer comer. Eu acho que eu nunca falei isso aqui antes, numa aula assim. Nunca falei isso antes, pela primeira vez. A maior parte das linguiças, elas eram feitas com resto de cadáveres e de escravos. Sabia disso? Os nossos ancestrais, eles comiam isso. Eles cometiam canibal, eles eram canibais. Canibalismo. E você não sabia disso. E sabia que isso fica na sua genética, no seu DNA? Tem que ser renunciado isso aí também? Bom, eu acho que esse assunto, eles se conectaram, né? Perdão, coração, e agora estou tratando isso aqui, acho que isso estão se conectando. Então, presta atenção. Em outro momento, eu vou ensinar para vocês, eu vou ter que dar um treinamento para falar isso. Na próxima imersão que eu der, e for restaurando lares, ou eu tô com um nome novo aí para me colocar, mas quando eu trazer uma imersão, eu vou falar sobre isso. Que vai ser a imersão onde nós vamos aplicar no DNA, onde eu vou ensinar para você muitas coisas que você não sabe ainda. Entende? Então é por isso que você vai perceber que pessoa que come carne de porco, ela tem problemas seríssimos emocionais. Por quê? Porque grande parte das comidas eram feitas no passado, grandes partes da comida que era feita lá no passado eram carregadas de resto de humanos. E quando você come carne humana, você tende a se tornar um animal. E aí, o que vocês me dizem? Pesado demais, né? Então, eu já não estava comendo carne de porco e estava parando de comer linguiça agora depois dessa, porque eu fiz um jejum e meu esposo veio e trouxe uma carne de porco. Eu olhei para a carne de porco, me deu uma ânsia de vômito, vontade de vomitar, aquele negócio que não era para me comer, e eu fiquei sem saber o porquê. Aí eu entrei numa live e o menino foi e falou sobre a carne de porco, né? E eu não sabia a questão da linguiça, mas eu estou chocada. Pois é, tem muita coisa. Tem muita coisa que se eu ensinar para você, você sabia que quando você come, vamos supor, peraí que eu tenho pouco tempo aqui. Quando você come um frango, você sabia que animais, ele tem alma. Não sei se vocês sabiam disso. Animais não têm espírito, mas têm alma. Quando você come um animal, ou sei lá, qualquer tipo de carne que tem a ver com um animal, quando aquele animal, ele... Não, peraí, deixa eu tentar explicar melhor para você. Dependendo da forma que aquele animal morreu, se ele sentiu sofrimento quando ele morreu, as células, né, agora até deu, as células ficam tudo gravado nas células. Qual é o nome dessa célula agora? Acho que a Luísa sabe, agora eu esqueci, Luísa. Se você souber aí, pode falar. Assim, um galo de briga, que aqui na cidade onde eu moro, o pessoal pega um galo e coloca o galo para brigar um com o outro. Aí um morre, memória aí o pessoal celular. vai e pega. Isso mesmo. Memória celular. Não, porque todo tipo de animal, na hora que você for matar um animal, é muito fácil dele sentir um medo, sentir um tipo de sentimento ruim, um medo, alguma coisa assim. Dependendo de como aquele animal morreu, quando você come aquela carne daquele animal, todo aquele sentimento é transmitido para você através da memória celular. Entende? Agora eu lembrei o nome da memória. Não posso esquecer isso não, gente. Muita informação. A memória celular. Então, aquela informação fica registrada em você. Por isso que é importante você tomar cuidado. O jejum é importante porque o jejum ele tira toda a toxina disso. O jejum ele já serve para que a gente venha a ser limpo de toda essa questão. Então, toda pessoa tem que entender isso. Você sabia que na sua alma, eu vou começar a falar disso a partir de hoje e quinta-feira, pode ser que eu já consiga falar sobre isso. Isso, memória celular, isso. A sua alma, ela tem cinco dimensões, certo? Sua alma tem 5 dimensões. Existe um nível muito baixo da sua alma, que é Nefes Abahamim,
que é a alma animal. E você vai perceber que toda pessoa inteligente, toda pessoa de sucesso, não come qualquer coisa. Então, muitos que comem carne de porco, carne de porco é uma droga, deixa o cérebro da pessoa atrofiado, deixa a pessoa burra, entende? Você sabia que o urubu, ele é um animal que ele come carniça? Mas ele é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, eu não sei se você sabe disso. Depois ele voa tão alto, tão alto. Sabe por quê? Para ele poder acessar a camada de ozônio, para ele poder se curar. Ele usa ozônio. Agora, é muito engraçado isso, né? Porque até o urubu, ele usa ozônio e você não usa. Até o urubu usa ozônio e você fica sofrendo aí. Por que eu falo isso? Porque a maioria de vocês aqui tem o DNA, dentro do seu DNA tem a iniquidade de canibalismo, entende? É mais sério do que você possa imaginar. Por isso que eu trouxe um pouco sobre isso aqui. Amém? Bom, eu vou ter que finalizar aqui, porque eu tenho um compromisso agora. Agora nós vamos fazer uma renúncia. Mas vocês conseguiram entender, pessoal, essas informações? Fala para mim aí. Deu para vocês entenderem? Maravilha. Depois eu vou liberar essa aula lá no grupo. Então vamos lá, vamos fazer essa renúncia aqui que eu preciso finalizar. Amém. Que bom que todo mundo entendeu essa questão sobre isso. Eu quis trazer, eu tentei explicar para vocês, espero que vocês tenham entendido, porque na minha mente tem muita informação sobre isso. Entendeu? E na hora dá umas embaraçada na sua mente assim, mas eu vou fazer um treinamento específico para explicar e ministrar o seu DNA, porque eu tenho que ser bem delicado na hora de falar sobre essa questão de alimento, de carne de animais, mas no seu DNA tem essa questão. Seus antepassados já foram canibais, infelizmente, querendo ou não, nós precisamos entender sobre isso. Entende? Então vamos lá. Feche os seus olhos, no nome poderoso de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, que o sangue de Jesus seja aplicado sobre cada um de vocês, que o Espírito Santo venha alinhar agora seu espírito, alma, mente, coração e DNA de cada um agora. Em nome de Jesus, feche os seus olhos com autoridade. Fala assim, Pai, nessa hora, no nome poderoso de Jesus, fala obrigado, Pai, por essa liberdade através da tua palavra. Fala, Senhor, diante do teu trono, de justiça e misericórdia, eu reconheço que o perdão é muito importante. E hoje, nesse momento, eu entro no tribunal celestial para liberar todos aqueles que me devem. E também para ser liberado das minhas próprias dívidas espirituais. Fala assim, Pai, hoje, com o coração aberto, eu renuncio toda a raiz de amargura, todo ressentimento, toda mágoa, toda dor, toda vontade de vingança e todo o orgulho que me impedia de perdoar. Fala assim, Pai, eu libero perdão a todos que me feriram, a todos que me traíram, a todos que me envergonharam ou que me rejeitaram. Eu entrego cada nome agora, cada lembrança diante do teu altar. Fala assim, Pai, eu declaro que o perdão não é um evento, é um processo. E esse processo na minha vida começa agora. Fala, eu renuncio agora ao papel de vítima. E eu me posiciono como filho do reino, revestido de autoridade, escolhendo perdoar como Jesus perdoou e como Jesus perdoa até hoje. Fala assim, eu abro agora mão de toda a dívida emocional, espiritual, e entrego direto ao tribunal de justiça. E recebo justiça agora das mãos do meu Pai Celestial. Fala assim, eu declaro que eu sou livre do passado. Sou livre das memórias que me aprisionaram. Eu sou livre dos ressentimentos que drenavam a minha força. Sou livre das culpas que paralisaram minha fé. Eu sou livre dos tormentos espirituais que se alimentavam da falta de perdão. Fala assim, em nome de Jesus, eu perdoo meus devedores. Eu perdoo meus ofensores. Eu perdoo meus inimigos. E eu me perdoo por cada erro, por cada culpa ou autossabotagem que eu pratiquei. Eu declaro agora que o sangue de Jesus lava e sela
o tribunal da minha alma. E que todo o tormento espiritual que me prendia é quebrado agora. Agora. Toda a prisão emocional, todo espírito de acusação, todo tormento é silenciado em o nome de Yeshua HaMashiach. Fala assim, eu declaro agora que o meu coração é restaurado, que o Espírito Santo agora habita no centro do meu ser e que o amor de Deus governa as minhas emoções, que os meus pensamentos e as minhas decisões sejam governados por Ele. Eu recebo hoje o perdão, o selo do perdão verdadeiro. E ao liberar perdão, eu também libero o favor, a cura e a prosperidade do reino sobre mim. Diga com fé, em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou reconciliado com o propósito do eterno do meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Só se você concorda, escreva aqui em nome de Jesus. Vou finalizar essa gravação aqui. Maravilha. Receberam